Pois muito boa tarde a todos, a tarde que vai longa e que, portanto, agora me coloca numa situação difícil, que é tentar sacudir esta indolência que se foi instalando depois do almoço, apesar de, devo dizer, muito interessante debate que os convidados do painel nos proporcionaram, refletindo sobre temas que são críticos para nós, que somos basicamente profissionais. E, se me permitem, eu faço este comentário na perspectiva do profissional que me iniciei numa profissão há mais de 35 anos. Este é o ano em que eu faço 60 anos e estes 60 anos significam que eu, quando comecei na profissão, comecei a trabalhar com profissionais que tinham começado a sua atividade 20 anos antes, nos anos 60. E ainda convivi muito de perto com pessoas que se tinham iniciado nos anos 40 e 50, que traziam a prática, a memória, os valores, o modo de estar de um tempo que já era outro e que ao longo da minha própria vida profissional se modificou muito significativamente. Portanto, falarmos do futuro das profissões também exige que de alguma maneira reflitamos sobre o passado das profissões e sobre o presente das profissões, que já é de tanta mudança relativamente àquilo que conhecemos quando, como eu, me iniciei naquela que é a minha. E queria, se calhar, fazer aqui uma precisão que acho que ficou claro da discussão que tivemos, mas que eu acho que por razão metodológica me obrigo a fazer. De que falo eu quando estou a falar do futuro das profissões? Não estou a falar do futuro do trabalho em si, não estou a falar do trabalho subordinado, não estou a falar daquilo que são os artesãos que também têm ofícios, que têm profissões. Estou a falar quase no sentido tradicional da distinção entre uma profissão e um ofício. Estou a falar no sentido anglo-saxónico de professionals, por oposição a craftsmen. E se quiserem, é um pouco isto. O que é que nos caracteriza como profissionais, como advogados, como engenheiros, como médicos, etc. Esta ideia de que, por um lado, aprendemos a profissão trabalhando com profissionais mais velhos, mais experientes no negócio, esta ideia do aprendizado. Uma segunda que é a autonomia técnica. Um profissional é alguém que comanda o processo técnico que exige a entrega de um resultado àquele que beneficia do seu serviço, mas também, e esta é que é a distinção grande relativamente aos artesãos, a ideia de uma complexidade e de uma diferenciação. É trabalho, essencialmente trabalho intelectual, que exige uma formação hoje em dia obtida nas universidades, por oposição ao simples trabalho com os outros. Esta ideia que faz com que advogados, ou engenheiros, ou psicólogos, ou médicos sejam considerados profissionais e um carpinteiro, um sapateiro, um canalizador não seja considerado, nesta acessão, um profissional. E isto é importante porque, se pensarmos bem, estas profissões tradicionais, estes artesãos, estes ofícios tradicionais, tinham um modo de organização no antigo regime e na Idade Média que era muito semelhante àquele que hoje em dia têm as profissões. Os artesãos organizavam-se em corporações, a corporação dos sapateiros, a corporação dos homens da luvaria, dos chapeleiros, etc., que, sendo mestres no ofício, recebiam aprendizes que, uma vez tendo a experiência suficiente, eram admitidos naquela corporação que conseguia, da ordem jurídica, da cidade, etc., que só aqueles que fossem reconhecidos pela corporação, pelos seus pares, pudessem exercer a profissão. Quando vieram as revoluções liberais, quando se fez esta Associação Comercial do Porto, acabaram-se com essas restrições ao exercício dos ofícios. Acabámos com a liberdade de comércio, a liberdade de exercício da profissão, passou a permitir que qualquer que tivesse a capacidade de aprender a arte se apresentasse no mercado e pudesse exercer a sua atividade sem limitação. Mas, entretanto, a complexidade técnica das sociedades modernas, a complexidade da ciência médica que nessa altura se começou a desenvolver, a revolução industrial que trouxe tecnologia mais avançada, a ordem liberal que passou a fazer apelo a uma ordem jurídica composta de regras gerais e abstratas, passou a exigir para certas atividades
mais complexas, a necessidade de qualificação mais distintiva. E nessa altura, no século XIX, em praticamente todos os países ocidentais, começa a criar-se para as profissões mais diferenciadas aquilo que se tinha vedado aos ofícios tradicionais. E, portanto, surgem as ordens, a Associação Médica Americana, em meados do século XIX, as ordens dos médicos, as ordens dos advogados, que eram, basicamente, ordens de profissionais mais diferenciados. A partir de um certo momento começam a exigir a frequência universitária para o exercício da profissão e que fecham a profissão. Há um exclusivo do exercício da profissão àqueles que sejam membros dessa associação, em quem o Estado reconhece a regulação da profissão, o fecho da atividade, a exclusividade e que, de alguma maneira, são responsáveis pela disciplina. O Estado deu a estes profissionais, fez uma troca. Vocês responsabilizam-se pela qualidade de um serviço que é complexo e que nós não sabemos muito bem avaliar e nós, em troca, fechamos a profissão a quem não seja reconhecido pelos seus pares. E foi esta a barganha, e essa barganha acabou por ser muito importante e muito bem sucedida ao longo de 150 anos. E os profissionais gostam mesmo de reclamar o seu ofício. Nós temos orgulho na nossa profissão e procuramos distinguir-nos. Temos trajes tradicionais, a bata para os médicos. Já viram que a bata dos médicos nunca é igual à bata dos enfermeiros. Eles distinguem-se particularmente. Os advogados usam toga, etc. E mesmo que não tenhamos um traje profissional específico, nós pelo menos distinguíamos com uma característica, que era, andávamos todos de fato e gravata. Pelo menos quando as profissões eram maioritariamente masculinas, o que felizmente já não é o caso. Mas, na verdade, este modelo está em crise. E se calhar nada ilustra melhor essa crise das profissões, ou deste modelo de organizar as profissões, que a circunstância de, hoje em dia, já não usarmos gravata. Eu e o Zé Mendes não usamos gravata no dia-a-dia, mas hoje, como viemos para uma cerimónia pública, trouxemos gravata. E estou convencido que muitos de vós também já não usam a gravata, que era um elemento impensável de distinção de um profissional há 20 anos atrás. Hoje em dia a gente já dispensa isso. Porque, de facto, a realidade mudou. A realidade que levou à organização deste modelo das profissões mudou. E mudou de várias maneiras que nós sentimos, nós como profissionais, mas nós também como consumidores dos serviços de outras profissões, sentimos nos dia-a-dia. O espaço de atuação dos profissionais foi sendo tomado por outras formas de disponibilização dos serviços complexos que eram seu exclusivo. Hoje em dia isso é muito evidente, por muito que procuremos resistir a isso, e falámos aqui de algumas coisas. Mas eu lembro-me sempre de algo que me ficou marcado e que me levou logo a começar a pensar sobre o tema das profissões, quando tinha 13 anos e pela primeira vez entrei no consultório de um oftalmologista, ali na clínica do professor Rufino Ribeiro, que na altura, salvo erro, era ali no Bom Sucesso, e fui lá porque via mal e a minha mãe levou-me ao oftalmologista. E eu entrei no consultório, fiquei à espera que chegasse o seu professor, e na parede havia muitos diplomas de universidades portuguesas e estrangeiras, etc. E percebi logo que estava a falar sobre com uma pessoa muito eminente. E aquilo que se passou foi que ele me mandou sentar numa cadeira, pôs-me numa armação, mandou-me olhar para um quadro em frente que tinha umas letras de diversos tamanhos, tirou da caixa umas lentes diferentes e disse assim: vê melhor assim ou assim, vê melhor assim ou assim. E apondo, e aquilo era por aproximação que ele ia fazendo aquele diagnóstico que lhe permitia chegar à prescrição das lentes que eu precisava para a minha miopia. E eu lembro-me de pensar assim: tantos cursos, tantos diplomas para uma coisa destas, também eu era capaz de fazer isto e de perguntar melhor assim ou melhor assado. E a verdade é esta: eu hoje em dia já não vou a um oftalmologista para ter uma prescrição de lentes para a minha miopia. Um optometrista com menos tempo de investimento na sua formação, mas com muito mais tecnologia de apoio,
é capaz de fazer um diagnóstico muito mais rigoroso e imediatamente dar a prescrição que vai permitir a produção das lentes no local. Portanto, este é um exemplo óbvio de como o espaço do profissional é ultrapassado pura e simplesmente porque as coisas estão ali e são disponibilizadas de forma mais barata, com um efeito deflacionista, é certo, mais rápida, mais eficiente. E permite fazer chegar, de facto, a consulta e a saúde oftalmológica a muito mais gente, a muito mais baixo custo. Mas não é só esse exemplo. O doutor Finanças, por exemplo. Todos os dias, na rádio ou num site, podemos chegar a conhecimento. Os cidadãos chegam gratuitamente a conhecimento que antes precisavam de recorrer a um contabilista certificado ou a um advogado para poderem ter uma resposta. E às vezes aquela resposta é mais exata, mais precisa, mais rápida, porque está previamente trabalhado. Nada disto é enquadrado pela atividade das ordens profissionais ou dos organismos tradicionais de organização das profissões. Outro exemplo, é menos comum em Portugal, mas que nos Estados Unidos ou no Brasil existe imenso, minutas de contratos online. As pessoas que precisam de fazer um contrato de venda de um automóvel, de aluguer de um equipamento qualquer, etc., vão a sites, preenchem uns campos e têm um contrato esse que depois, se tiver problema, chega a tribunal e aquilo é aplicado e dispensam completamente a intervenção de um advogado. Podemos ter declarações de impostos que são pré-preenchidas, podemos ter, sem precisarmos de recorrer ao conselho de um contabilista, podemos ter aplicações para fazer psicoterapia à distância, e todas estas coisas se passam fora, muitas vezes, do nosso país, e aqueles que nos dão os serviços que antes não deixam de ser serviços complexos, não estão diretamente ali. Portanto, o espaço de intervenção das profissões tem-se vindo a reduzir e isso tem necessariamente impacto depois na maneira de que as pessoas precisam para chegar ao pé de nós. E os próprios clientes, segundo aspecto, são muito a assimetria de informação tradicional que existia entre os profissionais e os clientes dos serviços, esta assimetria de informação que é, ao fim e ao cabo, aquilo que levou os Estados a levarem à organização das profissões, tem-se vindo a diminuir. Hoje é rara a pessoa minimamente informada que, quando vai ao médico, não tem já um diagnóstico qualquer do Dr. Google e que vai discutir com o seu médico e vai questionar mesmo a prescrição que o médico lhe faz ou o diagnóstico que lhe recomenda. Quando vamos ao advogado, já temos uma pré-compreensão daquilo que é o nosso aspecto, porque podemos ter acesso a muita informação. Portanto, este aspecto da assimetria de informação também se vem a reduzir, segundo aspecto que torna muito mais exigente o exercício das profissões. E terceiro aspecto, que também aqui foi falado, que é, no exercício da sua profissão, os profissionais externalizam muito mais componentes da sua atividade do que era o caso anteriormente. Continuamos a ser responsáveis pelo produto perante os nossos clientes, mas muitas coisas que antes fazíamos diretamente ou recorrendo a colegas, a aprendizes, hoje em dia são feitas por máquinas. E muito melhor, e com muito mais rigor. Eu, quando comecei o meu estágio, era muito apreciado pelos colegas mais velhos no escritório, porque eu lia muito depressa e tinha uma excelente memória. E, portanto, quando era preciso entrar na biblioteca e olhar para o boletim do Ministério da Justiça, eu sabia exatamente muito mais depressa que qualquer outro procurar aquilo que era a jurisprudência sobre o assunto X que o cliente tinha e que estava envolvido num assunto que tinha chegado ao escritório. Eu fazia aquilo muito depressa. E isso deu-me uma grande vantagem de partida, porque me permitiu trabalhar mais vezes com os colegas mais velhos que apreciavam ter ali uma máquina que lia depressa, deu-me uma vantagem que hoje em dia é absolutamente inútil. Porque hoje em dia, como a senhora bastonária dizia, qualquer pesquisa de legislação, de jurisprudência, etc., é feita muito mais rapidamente, é externalizada para empresas que conjugam juristas e tecnólogos e que nos facultam, quer a nós profissionais, quer a outras empresas e aos cidadãos em comum, informação jurídica muito mais rapidamente dirigida e muito mais infalível. Porque por muito boa memória que eu tivesse, podia sempre esquecer-me de encontrar um acórdão que contradizia aquilo que outros tinham em vista. Portanto, na verdade, estas coisas todas facilitam a vida às pessoas.
Mas noutras coisas muito elementares, revisão de documentos, revisão de peças processuais, revisão de contratos, etc., que era uma coisa que tipicamente era feita pelos advogados mais jovens, é uma coisa que hoje em dia é feita facilmente por máquinas. Avaliações psicológicas e psicotécnicas, quer dizer, hoje em dia nós respondemos a uma bateria de perguntas feitas por modelos desenvolvidos por psicólogos e por tecnólogos e temos uma caracterização dos perfis psicotécnicos e da personalidade e avaliação de personalidade que é muito rigorosa e que ajuda depois o profissional a melhor adequar aquilo que tem que fazer, quer em termos de psicoterapia, quer em termos de aconselhamento profissional, ou seja lá o que for. Cálculos. Quer dizer, hoje em dia fazemos cálculos e até programação com auxílio de máquina, sem precisarmos de o estar a fazer, a escrever linhas de código imensas. Tudo isto significa que o profissional muda a forma como trabalha, mas também coloca uma crise, que é o modelo de iniciação na profissão. Porque os profissionais tradicionalmente entravam na profissão fazendo as tarefas mais simples, mais básicas, mais rotineiras, sob a orientação de colegas mais velhos. Eram os cálculos mais elementares, eram os desenhos mais simples, eram os requerimentos mais fáceis, eram as pesquisas mais maçadoras, tudo isso era confiado aos aprendizes. E os aprendizes, ao desenvolverem estas tarefas básicas e trabalhando ao lado do colega mais velho, iam aprendendo as bases da profissão, não apenas tecnicamente, mas também depois tudo aquilo que constitui as regras da arte e as próprias normas deontológicas da profissão. Quando estas coisas já não podem ser feitas por pessoas, e não podem ser feitas por pessoas porque, pura e simplesmente, é muito mais caro fazer estas tarefas com pessoas, com profissionais qualificados, do que com máquinas, que ainda por cima respondem mais rapidamente e melhor, é evidente que o modelo de iniciação e de aprendizagem das profissões também está em crise. E nós hoje em dia temos que pensar muito melhor como é que formamos os colegas mais jovens, porque aquilo que antes lhes dávamos para fazer não só podem ser feitas de outra maneira, como além de mais eles próprios também já não têm paciência porque percebem que é muito mais fácil trabalhar de outra forma. Portanto, há aqui múltiplas dimensões em que estas formas tradicionais da profissão estão em crise. Mas isto não significa que as funções que tradicionalmente são das profissões vão desaparecer. As pessoas vão sempre, e cada vez mais aliás, precisar de conselho especializado, da realização de operações complexas, de representação de interesses perante terceiros, como é o caso dos advogados perante os tribunais ou perante outros contrapartes. Todas estas coisas vão continuar a precisar de ser feitas, mas vão ser feitas de maneira muito diferente e com profissionais cuja formação também vai ter que ser muito diferente. Eu deixava 2 notas para concluir. Primeiro, os profissionais vão precisar de competências muito distintas daquelas que tradicionalmente tinham. E vão, inevitavelmente, precisar de ser versados na tecnologia que entrega valor. Não quer dizer que um advogado tenha que saber de programação. Não quer dizer que um engenheiro tenha que saber coisas que não são próprias da profissão, mas precisa de saber dialogar com quem faz. Precisa de saber fazer perguntas, precisa de colocar tarefas e precisa de criticar o resultado. E precisa de se responsabilizar e saber apresentar isso aos seus clientes. Essa tradução entre o conhecimento, essa intermediação, se quiserem, entre o conhecimento técnico, o diagnóstico que vem do Dr. Google, a minuta de contrato que sai da máquina, etc., e aquilo que são as necessidades específicas dos clientes, eu acho que ainda vão precisar de profissionais. Não sei se vão ser totalmente substituídos em grande parte da sua atividade por máquinas e pela tecnologia, mas em algumas coisas eu não tenho dúvidas que vai continuar a ser necessário. Como vai ser necessário, e algumas das coisas mais interessantes que, por exemplo, na atividade jurídica se estão a passar, mas também na medicina, por exemplo, é a capacidade de
perceber as possibilidades da tecnologia e desenhar novas formas de atingir resultados ou de entregar serviços. Quando há pouco vos falava destas empresas que facultam informação jurídica, são modelos muito interessantes de advogados que começam a perceber onde é que podem ir buscar informação, onde é que podem conjugar a informação e encontrar formas de trazer essa informação para quem dela precisa de uma forma barata e simples. Quando vemos, por exemplo, o que se está a passar em termos de diagnóstico médico com a aplicação de inteligência artificial, não são só tecnólogos que estão ali a fazer, são médicos que estão a perceber o que é que a tecnologia pode ajudar ao desenvolvimento do diagnóstico e a facilitar a vida aos seus colegas. Portanto, todas estas coisas são muito positivas. Mas isto vai exigir, portanto, competências novas e os profissionais vão ter que encontrar novas formas de aprender e de aprender ao longo da vida. Não sei se esta ideia de ter uma formação inicial muito pesada e depois ficar com uma licença que vale para fazer tudo e mais alguma coisa ao longo de uma vida profissional de décadas é um modelo que faça sentido nos tempos futuros. Acho que vamos estar a ser permanentemente necessidade de nos atualizarmos e as próprias instituições de ensino têm que se mudar para isso. A segunda nota é que nós vamos, obviamente, automatizar tudo o que é rotineiro, tudo o que é complexo. Nós vamos deixar, hoje em dia, todos os advogados, muitos dos médicos, já menos os engenheiros, aquilo que fazem são prontos a vestir, são alfaiatarias, são peças de alfaiataria. Nós fazemos uma coisa à medida do cliente e cada cliente que entra, nós fazemos o fato de novo, em vez de termos prontos a vestir. Hoje em dia já não é assim sequer na construção civil, como a Casais bem ilustra, nós podemos automatizar muitas das tarefas rotineiras e os profissionais que souberem automatizar as suas tarefas mais rotineiras também vão ter vantagem no mercado. E depois, segunda questão, segunda nota, nós vamos continuar a precisar das ordens profissionais, nós vamos continuar a precisar destas organizações de profissionais liberais que tinham, digamos assim, asseguravam o acesso e o controlo da atividade profissional em troca do exclusivo que a ordem jurídica lhes reconhecia, ou não? Hoje em dia, uma das características de todas as profissões é que cada vez mais o exercício da profissão exige a mobilização de meios tecnológicos muito dispendiosos que um profissional sozinho não consegue assegurar. Isso é menos evidente no caso da advocacia, mas já se passou há muitas décadas na medicina, aquela ideia do médico que tinha o seu consultório individual e que fazia avaliação clínica, auscultava, fazia umas perguntas, apalpava e passava uma receita ou ia depois operar num sítio que tinha um bloco operatório. Isso é um modelo cada vez mais em crise. Hoje em dia é preciso grande investimento em meios de diagnóstico, de terapêutica, etc., que um profissional sozinho não tem capacidade de mobilizar e, portanto, os médicos trabalham em hospitais ou em clínicas que lhes proporcionam estes meios sem os quais não conseguem desenvolver a profissão. Os engenheiros a mesma coisa, quer dizer, ainda talvez possamos ter algum projetista em algumas especialidades que consegue trabalhar sozinho, mas é óbvio que os investimentos cada vez maiores em tecnologia digital, na digitalização, quer do processo de concepção, quer na tradução disso imediatamente para a atividade industrial, vai exigir cada vez mais meios que um profissional isolado sozinho não consegue assegurar. Mas isto também significa que os primeiros interessados no controlo da qualidade técnica e de serviço destes profissionais que se inserem nestas organizações vão ser as próprias organizações onde eles prestam a sua atividade. Ou seja, está mais preocupado em controlar a qualidade do trabalho do médico que faz uma operação num hospital público que tem vários médicos, tem mais preocupação do que, se calhar, desculpem lá dizer, a Ordem dos Médicos. Se eu escolhi propositadamente a Ordem dos Médicos, não está aqui o respectivo bastonário. Mas, quando um cidadão entra num hospital público, se alguma coisa correr mal, numa cirurgia ou num ato médico, o hospital, o Estado é responsável, independentemente da responsabilidade do profissional. A proteção do consumidor, do utente do serviço médico,
é assegurado pela própria organização e não pelo profissional sozinho. Portanto, todas estas coisas significam que estas novas exigências vão colocar outro tipo de enquadramento, vão colocar outro tipo de exigências e, portanto, se calhar, não será seguramente no nosso tempo de vida, profissional pelo menos, mas o questionamento deste modelo liberal de organização das profissões que eram essencialmente constituídas por corpos de profissionais liberais e autónomos, também com o tempo vai ser por aqui afetado. O que, como dizia, não significa o fim da necessidade do serviço que os profissionais vão sempre assegurando. E termino, porque falámos aqui de inteligência artificial e de tecnologia e de obsolescência das profissões, etc., com uma palavra de confiança. Porque recordo-me do seguinte: em 1930, um grande economista chamado John Maynard Keynes escreveu um famoso artigo em que disse o seguinte: o crescimento da produtividade está a aumentar de tal maneira que daqui a umas décadas, no final deste século, o nível de produtividade que hoje em dia nós precisamos de 45 horas por semana das pessoas a trabalhar para conseguir assegurar, vai ser completamente atingido com uma semana de trabalho de 15 horas. E, portanto, o grande problema que ele via para os seus netos era como é que os nossos netos vão ocupar o tempo livre que vão ter. Porque a produtividade aumenta tanto que as pessoas, a certa altura, não precisam trabalhar mais de 15 horas. Bom, uma coisa boa é que podem dedicar-se ao cultivo das artes e do lazer, etc. Mas o lazer em demasia é muito mau. E, portanto, este era o futuro que ele via para uma situação em que a tecnologia ia aumentar tanto a produtividade e a multiplicar tanto o resultado do trabalho humano que o mesmo nível de vida se conseguiria atingir com muito menos trabalho. É isto que vai acontecer no futuro. Nós vamos ser muito mais produtivos. Podemos não estar a fazer as mesmas coisas que fazemos hoje, podemos não reconhecer o médico do futuro quando o virmos, podemos ter dificuldade em reconhecer o advogado do presente, tal como, se calhar, o Dr. Bismarck não era capaz de reconhecer um advogado do século XXI porque achava que tinha pouco a ver com o seu trabalho. Tirando a entrar no tribunal e litigar perante um juiz, se calhar a coisa é muito diferente, mas uma coisa podemos ter a certeza: vai sempre haver crescimento económico, vai sempre haver trabalho, vamos sempre encontrar novas formas de ocuparmos o tempo que vamos tendo e também para nos dedicarmos melhor ao lazer. Muito obrigado.